menino estava passando férias na casa do avô dele e teve uma tempestade e teve algo que chamou a atenção do menino. E ele chamou o avô dele, olhou pela janela e disse assim: vovô, por que aquela árvore tão grande foi arrancada pela tempestade, mas aquele bambu conseguiu resistir à tempestade? O bambu, que parece tão frágil, ficou de pé e a árvore tão poderosa caiu. O avô disse o seguinte: meu filho, é que o bambu teve a humildade de, no meio da tempestade, se curvar diante dela. Já a árvore continuou ereta e quis enfrentar a tempestade, não conseguiu. E ele disse para o seu neto o seguinte: o bambu nos ensina 7 lições que, se a gente colocar na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, nós vamos ser muito abençoados. Primeira lição: a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde. Quando nós enfrentarmos algum problema que é maior do que nós, a gente tem que se curvar diante de Deus e pedir a força para Ele. Amém? Segunda lição: o bambu tem uma raiz muito profunda. O tamanho que ele tem para fora, ele tem para dentro. Por isso que é muito difícil se arrancar um bambu. E a lição que nós aprendemos é que a gente não pode ser pessoas rasas na presença de Deus. A gente tem que ser pessoas que têm que ter raízes profundas, para que nada nem ninguém venha nos arrancar da presença de quem? Terceira lição: o bambu nunca está sozinho. O bambu permite que outros bambus venham crescer ao seu lado. Por isso que ele, junto com outros bambus, são mais fortes. A terceira lição que nós aprendemos é que a gente não deve enfrentar os problemas sozinhos. A gente tem que ter união na nossa casa. A gente tem que ter bons amigos do nosso lado, porque a palavra de Deus nos ensina que é melhor serem 2 do que serem 1. Amém? O bambu nos ensina na quarta lição que não é bom a gente ter galhos. O bambu não tem galho. O galho no bambu só vai atrapalhar. E assim também é na nossa vida. A gente não deve ter galho. O galho são os problemas insignificantes. O galho são as fofocas. O galho são as pequenas intrigas. Os galhos são aquelas coisas que o inimigo tenta tirar a nossa paz no dia a dia. A melhor coisa que tem, meu neto, é a gente arrancar os galhos da nossa vida para que a gente possa crescer sobremaneira. Amém? A quinta lição é que o bambu é cheio de nós. O que torna o bambu forte são os seus nós. Os nós representam os problemas que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos. Cada luta que nós enfrentamos, cada problema que nós enfrentamos é um nó na nossa vida. A gente vai ficando mais forte, mais sábio, mais confiante e na certeza de que Deus é conosco. Amém? A sexta lição do bambu é que o bambu é oco. O bambu é vazio. Assim tem que ser o cristão. O cristão tem que ser vazio do orgulho, vazio da vaidade, vazio do pecado. Porque quando a gente é vazio de tudo isso, a gente vai ser cheio de Deus. Amém? Sétima e última lição do bambu: ele está sempre crescendo para o alto. E assim tem que ser cada filho e cada filha de Deus. Está sempre crescendo para o céu. Porque o céu é a nossa meta. O céu é o nosso objetivo. E é no céu que nós vamos chegar, em nome de Jesus.